Rodrigo, antes de mais nada, muito obrigado aí pela atenção, pelo seu tempo aí disponibilizado para a gente trocar essa ideia, tá bom? Eu que agradeço a lembrança, né? Fico muito feliz em poder colaborar com vocês, com a audiência do RLM aqui pelo Instagram, né? E espero que todos que estejam presentes aí consigam aprender algo nessa noite com a gente aí. Ah, vamos que vamos. É, a- o conhecimento ele vem sendo distribuído cada vez de uma forma mais dinâmica, por diferentes canais, e realmente a gente tem que tentar ali colocar um tijolinho, porque a gente percebe que, pelo menos a nível de Brasil, né, a informação e a qualidade dos nutricionistas, né, e da nossa pecuária, o nível de tecnificação tá assim uma coisa impressionante, né? Sim, e o pecuarista ele precisa disso, né? Porque as propriedades elas precisam de pessoas que estejam presentes nas fazendas e que sejam capazes, né, de identificar as oportunidades que cada produtor tem. Acredito que nesse formato, com o produtor receptivo a ser ajudado, com o técnico com presença na propriedade e o técnico que consegue identificar e sugerir as mudanças conforme a velocidade, conforme a capacidade que a fazenda aceita mudar, né, ajustar o seu manejo. Acredito que esse conjunto de ações aí faz com que o produtor tenha no final do mês aí uma renda melhor, né, na sua atividade. Muito bom. E aí hoje a gente vai entrar num assunto aqui que é sobre fazer dietas aniônicas, cenários em que a gente tem um certo desafio, né? Então a gente vai tentar adicionar essa pecinha aí ao conhecimento do pessoal aí e mostrar como o RLM pode ajudar aí os nutricionistas. Eu queria, Rodrigo, que você se apresentasse, falasse um pouco aí sobre o trabalho que você tem realizado, como tem sido sua convivência aí com o sistema RLM todos esses anos. E já gostaria de falar que o Rodrigo Almeida mandou um grande abraço para você, mas infelizmente ele não vai conseguir estar aqui conosco. Tá bom, Thiago. Obrigado. Devolvo o abraço quando for possível. Aprendi muito com o professor Rodrigo. A gente teve ele como consultor na cooperativa Coasul, onde eu trabalhei por 5 anos. E a gente tinha contato técnico muito próximo, visitamos muitas fazendas juntos. Tive a oportunidade de ser aluno dele também numa especialização lá em Cascavel, lá pela PUC, em diversas disciplinas. A equipe do RLM, a gente teve bastante treinamento também. Então, muito bom, né? Rever o amigo aí. E o software RLM me acompanha desde, acho que aproximadamente 2015. Eu comecei a utilizar ele, então tem um bom tempo de uso. A, a minha lista aqui de propriedades acompanhadas, de registros, né, de dietas é bastante extensa. Então tem muita informação, muita silagem cadastrada, né? Muita simulação de dieta, muito movimento aqui no RLM, né? Mas sempre de Tá forma virando uma simples. agenda, uma biblioteca de formulação já, né? Tem bastante coisa realmente. Eu trabalho desde 2014 visitando propriedades e aos poucos a gente vai atendendo de uma forma mais intensa, de uma forma mais prática, né? Porque o produtor ele gosta de praticidade. Eu gosto sempre de levar o conhecimento para o básico, porque falta muito do básico ainda, tá? O software RLM ele é muito prático também. Eu vejo que ele traz relatórios muito bons. Se eu estiver com um produtor e precisar explicar para o produtor as simulações, tanto na parte técnica quanto na parte econômica, o software ele conversa muito bem, ele é fácil de explicar, ele gera ótimos relatórios também, né? Então é uma grande ferramenta. Sobre o meu trabalho, quem não me segue ainda pode seguir, Rodrigo Chaves, depois da live, tá? É, a gente, eu faço um trabalho hoje de consultoria com propriedades. Tive praticamente 10 anos de trabalho em cooperativas.
A cooperativa Coasul foi a primeira cooperativa que eu trabalhei por 5 anos, então visitando muitas propriedades. Posterior a isso, tive 6 anos de trabalho na cooperativa Cotripal, na região aqui noroeste do Rio Grande do Sul. Então, desenvolvendo produtos, desenvolvendo equipes, né, ajudando equipes a atender de melhor forma as propriedades. E a partir agora de 2024, com um novo desafio aí, com uma empresa de consultoria, a gente está muito feliz aí com esse novo empreendimento aí e seguimos no campo, firmes, muito firmes no campo. Legal, Rodrigo, uma excelente experiência e o, a característica do RLM, né, ela tende a seguir desta forma. A gente precisa ter um certo nível de simplicidade e objetividade para atender a demanda comercial de quem está no campo, né? Muitas vezes rebuscar muito, colocar muitos detalhes, ou pior, né, colocar pontos ou indicadores que a pessoa não consegue medir na fazenda. O que a gente está fazendo é colocando um erro dentro do sistema, porque se não consegue medir, ele vai acabar colocando um valor de referência, um valor tabelar, ou vai chutar alguma coisa ali, e aí não faz sentido. Então o RLM tenta sempre se manter nessa pegada mais simples, mais prática e mais objetivo. Então, dentro desse assunto, vamos dar início à nossa conversa, que é falar um pouco sobre essa parte da dieta aniônica, né? O período de transição aí para as vacas leiteiras. E o que você me fala? Quais que são aí, pensando quando que eu devo me preocupar assim, no sentido de pensar em fazer a dieta aniônica e dentro da transição ali, o que pode acontecer? Só para a gente dar uma nivelada no pessoal e iniciar o assunto aí. Tá bom, pessoal. Para a gente fazer um nivelamento, então, de entendimento, período de transição, você pode imaginar o período de 3 semanas antes do parto da vaca e o período de 3 semanas após o parto da vaca. Esse período é um período muito delicado para vacas com objetivo de produção leiteira e a gente tem como desafio nas fazendas fazer uma correta dieta aniônica, porque com uma dieta aniônica a gente consegue prevenir muitos problemas, basicamente derivados e muito próximos da hipocalcemia subclínica, que é muito mais presente nos rebanhos do que a conhecida hipocalcemia clínica. Tá? O nosso principal desafio é minimizar os efeitos da hipocalcemia subclínica. E a dieta aniônica, ela vem para ajudar e colaborar de forma muito positiva, né? Para minimizar esse efeito, para ter vacas parindo com mais saúde, vacas parindo com melhor consumo de matéria seca, vacas mais ativas, vacas com menos problemas metabólicos, e aí a gente pode citar vários problemas correlacionados com estrutura muscular e com o sistema imunológico. Tá? Então, a hipocalcemia subclínica ela tem interferência basicamente em sistema muscular e em sistema imunológico. Uma vaca que não passa por um correto período de transição, uma dieta pré-parto adequada, ela pode ter problemas como menor consumo, menor deslocamento, mais tempo deitada, maior incidência de mastite, maior incidência de retenções de placenta, vacas que têm uma imunidade menor. O cálcio ele também está muito correlacionado com o sistema imune da vaca. Vaca com hipocalcemia subclínica, ela tem menor capacidade de identificar antígenos no seu corpo. E assim por diante. Então, em resumo, a gente tem esse cuidado, né? E eu vejo assim, Thiago, ainda existem propriedades que não fazem uma dieta pré-parto, uma dieta aniônica. Muitas das que fazem, elas fazem de uma forma errada, de uma forma que muitas vezes está desatualizada. Mudou a silagem de milho e a dieta lactação foi ajustada, porém a dieta pré-parto não foi ajustada. E na dieta pré-parto a gente precisa ter cuidados, assim como nós temos na dieta lactação. E existe muita falha técnica também nesse sentido. Às vezes o técnico visita as fazendas,
Mudou a silagem de milho, ele atualiza a dieta lactação, mas esquece de atualizar a dieta pré-parto. Então, um dos pontos que a gente pode ter muito cuidado, né, e atenção seria nesse ponto aí também. Legal. Então já entra um desafio aí também, que é a separação de lotes bem feita na fazenda, né? E o que é interessante a gente pensar nesse primeiro momento, então, é que a gente tem o desafio do cálcio aí, e o que a gente vai fazer então é preparar essa vaca que vai ter o parto, para que ela, no momento que ela for mobilizar mais cálcio, né, que vamos falar assim, que é o momento do parto ali, e as primeiras semanas de produção de leite, eu vou preparar o metabolismo dessa vaca para que ela aproveite o cálcio da melhor forma possível, porque isso vai estar também somado ao fato dela já ter naturalmente um consumo mais baixo nesse período aí periparto, né? Então a dieta aniônica vai vir nesse sentido. E é aí que começa a aparecer o tal do DCAD, que alguns usuários nos perguntam às vezes, né? Que é o número de referência que a gente teria para trabalhar a dieta nesse ponto, buscando minimizar o aparecimento desses distúrbios metabólicos, né? Pensando que o objetivo é fazer com que o caso clínico não apareça, correto? Correto. Para o pessoal que está em casa, a sigla, né, que o Thiago acabou de falar, DCAD, ela significa diferença catiônica aniônica da dieta. É uma forma de nós entendermos se essa dieta está catiônica ou aniônica. Uma dieta catiônica, ela tem maior presença de cátions. E uma dieta aniônica, uma maior presença de ânions. Basicamente, uma dieta lactação, ela é catiônica. Um DCAD positivo. E no período de pré-parto, a gente busca uma dieta aniônica, com um DCAD negativo. E o que faz com que esse DCAD da dieta, que essa diferença catiônica aniônica da dieta seja reduzida, é realmente a formulação da dieta, né? A utilização de um núcleo aniônico, de um núcleo mineral aniônico, basicamente com maiores concentrações aí de cloro e enxofre, que são os principais ânions disponíveis aí para dieta do ruminante, né? Para dieta das vacas. Legal. E aí o desafio é interessante porque a gente tem, pensando nos cátions, a gente tem o potássio. Ele é muito presente na dieta de ruminantes. E aí acho que já cabe alguns pontos e alguns desafios para a gente ter uma atenção na dieta dessa vaca, que a gente quer fazer um DCAD negativo, para alguns alimentos. A gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Talvez alguns ingredientes não seriam bem-vindos por trazer muito potássio para a dieta, correto? Isto. A gente tem que ter bastante cuidado e o RLM nos ajuda muito nisso, tá? O que a gente tem que cuidar? Pessoal, sempre que for avaliar uma dieta aniônica, vamos voltar lá na prática. O produtor, ele pega a sacaria do mineral pré-parto ou o rótulo do concentrado pré-parto que ele tem em casa e ali tem algumas informações. Utilizar com silagem de milho, tem X gramas que o núcleo mineral deve ser utilizado, mas na prática a gente não pode levar em consideração esses valores. A gente precisa entender qual o nível de nutrientes que o volumoso entrega, ou seja, a gente precisa fazer análise desse volumoso. Toda troca de silagem, a gente precisa fazer análise dessa silagem para entender o perfil de minerais que tem nessa silagem. E aí, outra dificuldade, né? Avaliar e ter noção melhor do perfil mineral da silagem com análise via NIRS, que não tem tanta precisão para essa identificação, tá? Então, a gente tem aí um desafio importante. Mas, se nós tivermos o básico de conhecimento dessa silagem, se nós conhecermos muito bem o concentrado que está sendo utilizado, então, a gente precisa cadastrar esse concentrado no RLM, descrever a ração concentrado bem direitinho, para posteriormente utilizar esse alimento na composição da dieta. Com isso a gente consegue, o RLM nos entrega essa informação de forma bastante clara, né? O DCAD realmente da dieta total. A gente vê, pessoal, que muita falha acontece, por exemplo,
em silagens de inverno, por exemplo. Agora o Thiago falou do potássio, né? Silagens de inverno, elas tendem a ter um teor de potássio um pouco maior. E por melhor que seja o concentrado pré-parto ou o núcleo mineral aniônico, a gente tem que sempre abrir o olho, porque em algumas situações, além do concentrado, além da ração pré-parto, a gente precisa colocar 100 ou 200 gramas de um núcleo aniônico junto, tá? Em alguns casos acontece isso. Não é tão comum, mas acontece. Então, às vezes a gente pode achar que está fazendo uma dieta aniônica e essa dieta não é aniônica. E o RLM nos ajuda a ter esse entendimento melhor, né? Excelente. Afinal de contas, o que a gente quer é que o animal tenha uma dieta negativa no que se refere a esses minerais e não um alimento específico, né? Não seria só ofertar o núcleo ou o produto sem compreender o todo que é a dieta. A gente precisa ali, e aí tem várias recomendações, né? Eu posso falar aqui, como o pessoal de Michigan sugere, que seria tentar chegar a -10, -15 o DCAD da dieta nesse momento de transição. Você trabalha mais ou menos nesses níveis também? Isso, Thiago, o que a gente imagina? Entre -5 a -15, se essa dieta está sendo catiônica, se eu trouxer ela para -1, eu já estou num processo de avanço, entende? Eu já estou para um processo de avanço se eu fizer um decade mais leve. Mas sim, entre -5 a -15 seria algo que é bem fácil e prático para fazer no campo, né? Com maior ênfase e importância para vacas multíparas, né? Vacas com da segunda lactação para frente se beneficiam muito mais, porque à medida que o número de lactações vai avançando, maior são os riscos, né? As chances da hipocalcemia. Então, quanto mais lactações essa vaca tiver, maior tem que ser a nossa preocupação em fazer essa dieta pré-parto de forma adequada. O software ele nos ajuda a formular uma dieta, mas todo o passo a passo do manejo no campo, de ter certeza que as vacas estão consumindo essa dieta, é fundamental. E aí eu trago assim, Thiago, uma questão importante. Muitas vezes, inclusive eu cometi esse erro. O técnico ele informa a dieta que ele sugere, mas na prática o produtor não pesa as quantidades. O técnico precisa estar junto. A maioria das fazendas não tem vagão com balança e às vezes pode até ter, mas não tem quantidade de animais suficiente para utilizar esse vagão e fazer uma TMR pré-parto. Então, as dietas pré-parto, na grande maioria das propriedades, ela é mais artesanal, ela é manual. A gente precisa ter uma noção clara de quantos quilos daquela silagem de milho precisa ser fornecido. Quantos quilos daquele concentrado pré-parto aniônico precisa ser oferecido, né? E o produtor muitas vezes está na rotina muito acelerada e ele acaba não fazendo. Isso pode interferir negativamente na condição aniônica da dieta, né? Então, vejo que isso é um ponto bem importante. Muito importante, crucial. A gente está falando de um ajuste bem fino, né? E isso tem que ser visto com bastante cautela. E errando nisso, você já prejudica o pico de lactação e a lactação toda fica comprometida. Então é um momento muito importante onde um erro pode atrapalhar toda a lactação, né? Então, o que a gente vai fazer então com esse animal em transição? A gente vai começar a provocar uma leve acidose metabólica, né? E Correto. isso é possível de ser medido, né? E aí a gente vai. Existem algumas estratégias de fazer uma observação, né? Você vai fazer uma amostragem no rebanho e fazer um pH da urina ali para tentar quantificar se sua estratégia está no sentido correto. Você tem praticado, tem conversado, como que está essa questão do pH urinário como referência de tentar entender o efeito, né, dessa estratégia aí de modificação da dieta na transição. Sim, Tiago, é a forma prática de validar o efeito da dieta aniônica. Na prática, a gente acaba fazendo mais quando identifica algum tipo de problema, tá?
porque eu acredito assim, quando tu tem esse controle, e o RLM me dá essa segurança, quando tem esse controle de conhecer os alimentos e principalmente ter certeza que o produtor está tratando de forma adequada as vacas, a gente acaba entendendo que tende a dar certo. Na grande maioria das vezes tende a dar certo. E nos últimos anos eu não tenho atendido problemas de produtor se queixar que a dieta aniônica não está tendo efeito. Os problemas que acontecem normalmente é quando há falha de manejo, quando ele e o próprio produtor reconhece, ó, essa vaca aqui eu não fiz pré-parto, ela teve problemas, tá? Então, mas sim, o efeito, né, de redução de pH urinário, ele é a forma mais eficaz para te validar essa dieta aniônica. Legal. Então a gente acaba pensando aqui que o básico bem feito, ele muitas vezes surte um efeito muito maior do que aquele refinamento que a gente costuma fazer, né? Então, a gente já veio aqui, né, falar de DCAD e a gente ainda consegue evidenciar que muitas vezes o desafio ainda está de não praticar algo que foi combinado, ou fazer uma mistura bem feita, ou não conseguir separar lotes dentro da fazenda, ou até mesmo mudar o volumoso e não fazer uma análise adequada, né? Sim. E aí eu levanto alguns dos principais erros que a gente vê ou problemas de correção nas dietas pré-parto, Thiago. Uma delas, descontrole no fornecimento de silagem. Quando o produtor oferece silagem de milho à vontade, entenda que existe uma certa diluição do poder aniônico da dieta, digamos assim, tá? Porque a dieta, se tu contabilizar uma dieta onde a vaca tem que comer 20 quilos de silagem de milho, 2 quilos de feno e 4 de concentrado, se essa vaca comer 5 ou 6 quilos a mais de volumoso silagem de milho, essa dieta ela vai perdendo o poder aniônico. Esse é um ponto importante. Outra questão, né, para a gente não falar só da questão de DECAD, dietas com alto teor de amido. Isso é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. As silagens do último verão foram muito boas de amido. Isso é bom. Mas para pré-parto, se você imagina só, Tiago, tem uma silagem de milho com 37% de amido, 37% de amido da matéria seca. E se a dieta dessa vaca for apenas silagem de milho e um concentrado aniônico, com certeza essa dieta vai estar com amido muito elevado para essa vaca. Tu vai ter vacas em pré-parto com acidose metabólica ruminal, dose ruminal, tá? Outro fator bastante comum, dietas pré-parto com baixíssimo teor de proteína bruta da dieta. Tá muito comum observar dietas onde o principal volumoso é a silagem de milho. Se o produtor não utilizar um concentrado aniônico com alto teor de proteína e com pelo menos 3 a 4 quilos por vaca dia, essa dieta pré-parto tende a ter uma proteína bruta aí de 10 a 11% da matéria seca. Então tem oportunidade de ajuste aí também. Outros fatores bastante comuns, Thiago. Propriedade, às vezes, fornecendo silagem de milho contendo ração lactação ou contendo sal lactação. Ração e núcleo mineral catiônicos, né? Junto com um concentrado aniônico também tende a ter problema, tende a reduzir o poder aniônico dessa dieta. São alguns fatores assim que eu lembrei agora que podem interferir negativamente no resultado do produtor. Perfeito. Muitas vezes ele está fazendo o sal aniônico, ele não é barato, né? Não é uma estratégia assim que a gente pode fazer à vontade, né? E ele ainda tem um problema que ele pode ter uma baixa palatabilidade, correto? Todas essas estratégias, né, que a gente está mencionando aqui estão fazendo você manter o custo dele dentro da dieta, mas você está fazendo a diluição desse efeito, porque você está colocando cátions que são mais baratos, mas você está perdendo o valor de algo que você colocou muito dinheiro, né? Então você acaba perdendo o efeito. E aí não é questão
do sal aniônico não funcionar, né? A dieta que não está bem avaliada no que se refere a esses fatores. Muito bem mencionado, e tudo questão de prática e rotina na fazenda, né? O fato de ter poucos animais na fase de transição, quando você olha todo o rebanho em lactação, talvez possa gerar todo esse descompasso, essa falta de atenção dentro da fazenda. Por isso a importância do técnico é, nesse cenário. E aí você, nas suas visitas, você busca um acompanhamento específico desses animais? Você tem algum checklist? Como que é a sua conversa aí com seus clientes, Rodrigo? A tendência, depois que a gente alinha bem com o produtor, a maioria das propriedades já faz, né? Já faz a dieta pré-parto. A gente apenas revisa o que está sendo praticado, sugere ajustes, e um dos principais ajustes que a gente tem feito, Thiago, é ter certeza do consumo do concentrado aniônico. Muitos produtores, às vezes, por ser menos animais, né? Em fazendas que não tem canzil, por exemplo, a gente vê que tem propriedades que não tem certeza do consumo do concentrado aniônico. E a gente precisa ter certeza. Assim como a gente precisa ter certeza que uma terneira precisa consumir o colostro na quantidade e no horário adequado, o consumo da ração pré-parto, né, pela quantidade certa em quilos simulada na dieta e pelo número de dias necessário, a gente vê que esse é um dos principais fatores. Tá? Então, uma das sugestões que tem vindo muito é sempre, trata essa vaca no canzil para ter certeza do consumo, para observar o consumo do concentrado pré-parto, né? Porque ele é decisivo nesse momento. E uma coisa importante, tem muitas propriedades que acabam tratando só o mineral pré-parto, só o núcleo mineral pré-parto. E eu ressalto aqui a importância de utilizar o concentrado pré-parto, a ração pré-parto. A gente tem pelo menos 3 fatores muito importantes. Primeiro, você incorpora proteína bruta na dieta, tá? Que é algo que falta muito. Tem propriedades que botam farelo de soja e núcleo mineral. É um exemplo. Mas a gente, utilizando o concentrado pré-parto, a gente faz com que essa vaca coma proteína bruta. Segundo fator, a questão de palatabilidade, a gente minimiza esse problema. Quando você coloca esse núcleo mineral junto, através de uma ração, tu minimiza o problema de palatabilidade. Tá? Isso, eu não vejo que isso seja um problema quando você tem uma ração, uma boa ração pré-parto. As vacas comem muito bem. Tá? Outro fator, a gente tem a certeza do consumo. Tu observa essas vacas consumindo a ração. Você vê a ração sumindo da frente da vaca. Tá? Então, tu tem certeza do consumo. E um fator muito relevante, Thiago, é adaptação ruminal. Ok? Adaptação ruminal. A gente está num momento de pré-parto, onde quando essa vaca está seca e o fornecimento de concentrado reduz, o rumen também tem redução de tamanho de papila ruminal, tá? E isso é negativo para uma vaca que vai entrar numa dieta lactação, uma dieta com maior consumo de concentrado. No momento que nós incorporamos um concentrado, uma ração pré-parto nessa vaca, a gente tem um melhor desenvolvimento, né? A gente tem um maior desenvolvimento de papilas ruminais, que são muito importantes posteriormente, quando essa vaca entrar na lactação, para que ela consiga ter uma melhor absorção de ácidos graxos voláteis provenientes da fermentação ruminal. Então, rebuscando aí, pessoal, por que eu considero importante utilizar a ração pré-parto? Fator proteína, você incorpora a proteína da dieta. Fator consumo, você minimiza possíveis dificuldades de consumo por palatabilidade. Você observa o consumo, você tem certeza da garantia do consumo. Você tem o benefício da adaptação ruminal, o que vai ser muito positivo depois no início da lactação dessa vaca. Perfeito. Pensando que o desafio dela é grande, né? Ela vai passar pelo parto e vai iniciar ali a evolução da produção de leite, começando pelo colostro. Então, é uma mobilização de nutrientes muito alta, muito intensa, somada a um desafio fisiológico muito forte.
É, então, imagina dentro desse cenário você ainda ter que implementar uma escalada de adaptação. Então, você antecipa alguns passos, né? Então, o que a gente deveria fazer como dever de casa, principalmente pensando em amido também, já saber o consumo-alvo, né, e a dieta de amido dessa vaca na lactação, para que você faça essa escalada de amido de uma forma menos drástica e dê mais oportunidade para esse animal ter um rumen saudável, sabendo que metabolicamente ela está com um desafio muito grande. Então a gente tem que fazer aí uma tarefa de casa que é pensar o amido da vaca pré-parto, pensando no amido-alvo dela na lactação, né, para uma boa produção. E o concentrado tem tudo a ver com isso, né? Sim. Para o produtor que faz em casa, um dos pontos importantes, não se preocupar em encher de milho a ração pré-parto. Não precisa muito amido na ração pré-parto. Um amido médio a baixo é suficiente, né? Para que a gente consiga lá, né, na dieta, no amido da dieta total que essa vaca vai comer, para que a gente não tenha exageros, tá? Então, um ponto importante aí. Perfeito. É, então, pensando nisso tudo, a gente pode estabelecer aí que a gente tem como principais desafios a formulação, a análise dos alimentos, né, para reconhecer essas matérias-primas e fazer com que isso tudo seja consumido de forma homogênea. Não que esse desafio não aconteça em outras fases, mas nesse momento ele é maior porque a gente está pensando, isso pode comprometer todo o futuro da lactação dessa vaca, né? Então, a formulação aliada a uma análise de alimento que você confia, de laboratórios confiáveis, vão começar a te entregar uma informação legal na tela do RLM, que vai formular a dieta com você, né? Mas toda essa questão de manejo, observação dos animais, medir o que tem que ser medido na hora certa, se relaciona com o nutricionista e foge um pouco da tela do computador, né? Então, pensando nisso aí, para dentro do RLM, o que eu devo me preocupar em análise aí dos elementos? Se a gente for falar só do DCAD, né, a equação que o RLM usa ali para o DCAD, ela vai considerar o sódio, o potássio, e o cloro e o enxofre, tá? E aí ele considera o peso molecular da tabela periódica desses elementos e vai calcular ali o DCAD do seu concentrado, do seu alimento, mas o que a gente está falando aqui é o que vale é a dieta, desde que essa dieta esteja sendo consumida naquela quantidade que você pré-estabeleceu. Tu vinha fazendo um resumo, né, Thiago, das questões mais relevantes, né? Eu vejo que uma das principais, Thiago, é a primeira, a conscientização do produtor, ele entender que precisa fazer a dieta pré-parto, ele entender que caso ele não faça a dieta pré-parto e não tenha vacas parindo bem, ele não vai ter uma boa lactação nessa vaca. E a gente vê que a escala de produção ela é decisiva para todas as fazendas. Escala de produção não no sentido de ter um monte de vaca, mas no sentido de maximizar a produção das vacas que ele tem, dele conseguir lotar os canzis disponíveis na fazenda com vacas saudáveis, vacas com um bom pico de leite, uma boa persistência de lactação, né? E a propriedade ela precisa passar por um bom pré-parto para conseguir colher esses frutos durante a lactação da vaca, né, Tiago? Eu vejo que, e a gente tem estudos mostrando isso, que o consumo da vaca nas 3 semanas após o parto, ela é responsável por mais de 70% do sucesso dessa vaca durante a sua lactação toda, né? E para a vaca ter um bom consumo nas 3 semanas após o parto, ela precisa ter passado por um bom período pré-parto. Ela deve ter parido bem, deve ter parido com o mínimo de interferência de uma hipocalcemia subclínica. Então, para que essa vaca tenha realmente uma boa lactação, ela precisa passar por um correto período pré-parto. E aí, Tiago, a gente fala muito da formulação da dieta, ela é indispensável, mas volta lá para a questão prática, né? O produtor precisa estar tratando direito essa vaca.
a questão de conforto, a questão de disputa entre os animais, disputa de coxo, disputa de animais mais jovens com animais mais veteranos no rebanho. Então, são pontos assim que formam uma base de entendimento, mas que são muito importantes para o sucesso dessa vaca, né, posteriormente durante a lactação. Perfeito, Rodrigo. Acho que é um bom resumo, né? São vários fatores que, quando somados, você consegue alcançar o objetivo, né? Muitas vezes a gente tem um efeito que ele é multifatorial. A gente pode tentar encontrar um culpado, mas são uma série de fatores ali que fez você chegar naquela situação, tá? Já caminhando aí para a gente finalizar o nosso bate-papo, o RLM ele te dá a oportunidade ali de você fazer um concentrado e acompanhar o DCAD ali no painel principal, e depois você consegue pegar esse alimento e colocar ele dentro de uma dieta completa, de uma dieta total. Então, o RLM tem essa praticidade e essa funcionalidade que eu acredito que você conhece bem já, né? Inclusive no relatório ele traz todas essas informações aí do DCAD, como você já trouxe aí e falou logo no início do nosso bate-papo. Então, eu agradeço muito aí a você compartilhar todo esse conhecimento, agradeço muito por ser aí um dos nossos grandes usuários aí do sistema RLM, e queria aí que você falasse principais vantagens aí que você vê no nosso sistema, e também, por que não, né, o que você gostaria de ver ali dentro do RLM, já que o RLM tem essa característica de estar sempre inovando e se construindo junto do pessoal de campo. Então, opiniões como a sua são muito importantes para a construção do nosso sistema. Então, se você quiser aí comentar aí algumas vantagens e desvantagens, e claro, se quiser falar um pouco sobre o seu trabalho e deixar aí seu contato, fique à vontade, tá, Rodrigo? Tá bom, Thiago. Agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui, tá? Assim, pelo tempo que eu uso o RLM, estou muito satisfeito com ele. Eu vejo que é uma grande ferramenta. Eu vi nos últimos anos aí muitos amigos passarem a utilizar o RLM. É o software mais utilizado para corte, acredito eu que ainda seja a nível nacional. No leite, eu vejo muitas pessoas utilizando. Ele tem um custo-benefício muito bom. A questão de transparência, ele é muito intuitivo, ele é fácil de você aprender a mexer com ele. Pessoal, o RLM ou qualquer outro software de formulação, ele é uma grande calculadora, tá? A maior parte do trabalho e do sucesso vai estar aqui na cabeça do técnico. Na cabeça do técnico que absorveu o conhecimento, que leu, que estudou, que teve vivência prática, tá? O RLM é uma grande calculadora. Ela gera grandes relatórios, ela organiza os nossos pensamentos, ela nos dá simulações muito precisas, e isso é muito positivo. Mas o verdadeiro sucesso vai estar nas mãos, na cabeça de cada um que está utilizando essa ferramenta, tá? Como eu comentei, os relatórios são muito práticos. Ele é dinâmico em cores também, dá gosto de mexer no software. Quem quiser dicas também, pode me chamar depois, aqui pelo Instagram mesmo. Se tiver dúvidas, manda uma mensagem para mim, tá? Melhorias, eu tenho quero agradecer aqui o Nelson. Sempre que eu tenho dúvidas, o Nelson nem me conhece, mas eu mando um WhatsApp para ele. Eu não lembro, são poucas pessoas que são ágeis, são rápidas para responder e preocupadíssimo assim com excelência, tá? Então, tive poucos contatos, os poucos contatos que eu tive com o Nelson, ele foi muito rápido, muito assertivo, né? Muito atencioso. Então, agradecimento a ele também. Melhorias, cara, uma vez eu tinha pensado assim, quando a gente está fazendo, eu preciso de uma ferramenta que eu dê poucos cliques, que eu não precise estar abrindo muitos relatórios para achar uma informação. A informação do DCAD
eu vejo que ele pode estar na aba principal quando eu estiver formulando uma dieta aniônica, para que a cada toque eu consiga ver a influência sem ter que abrir outras abas, né? Ou abrir o relatório em si. Eu vejo ali, pensando nas dietas lactação, que ele pode trazer informação do FDN de forragem em relação ao peso vivo também, já calcular para a gente, para ver se a vaca come ou não come, né? O que a gente está se dispondo a formular, isso é um ponto relevante. No mais, assim, não vejo algo assim muito forte que a gente tenha que melhorar. Apenas parabenizar aí e acredito que tem vários, a cada mês vocês têm novas sugestões de ajuste, deve ser um desafio também para vocês conseguir adequar tudo na velocidade que os usuários pedem, né? Mas estão de parabéns, sim. Uma grande ferramenta. E tem um custo-benefício muito bom também. Estou com planos, Thiago, de fazer um treinamento aí sobre formulação de dietas e talvez a gente vai utilizar o RLM, se for possível, para passar alguns passos também, passos básicos aí sobre nutrição, formulação de dietas e talvez o RLM vai ser utilizado nessa turma, né? E aí a gente já aproveita e mostra mais funcionalidades. A RLM tem uma versão que é teste, né? Por quanto tempo fica disponível? Quem quiser testar a ferramenta, Thiago? A gente tem um modelo, se acessar o nosso site ali, preencher um formulário curto ali, já 30 dias livre para você testar e utilizar. E é a versão completa, tá? Ela é igual à versão anual. Legal. Se alguém quiser ajuda e acessar lá, pode me chamar que a gente se organiza aqui e demanda um tempo aí para ajudá-los, tá? Mas de minha parte, Thiago, só agradeço. Se algum produtor estiver acompanhando, está com problema na dieta aniônica ou, enfim, em dieta do rebanho como um todo, precisar ajuda, avisa também. Às vezes o produtor fica mais longe, mas eu vejo que a gente consegue ter uma certa precisão de informações se o produtor entregar informações básicas, a análise da silagem, composição do concentrado, quantidade em quilos que ele trata. A ferramenta RLM ajuda a gente a fazer esses cálculos de forma rápida e, às vezes, com muita assertividade, mesmo estando longe. O melhor dos trabalhos é quando a gente vai na fazenda, toca, né? Palpa tudo que tiver lá no dia a dia, consegue observar os pontos positivos e negativos do manejo. Mas, em muitas situações, mesmo à distância, a gente consegue ajudar muito as propriedades. Então, se alguém precisar de ajuda, aí pode contar comigo. Thiago, te agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, tá bom? Rodrigo, muito obrigado aí pela atenção, pelo compartilhar das informações. Suas sugestões, outras pessoas também já trouxeram para a gente e estão catalogadas e em breve estará disponível da melhor forma possível aí para todo mundo. Lembrando que sempre quando a gente lança uma versão nova oficial, a gente avisa aí pelos canais que a gente tem de redes sociais, e-mail e WhatsApp. Tá bom? Rodrigo, obrigado e vamos nos falando e conte conosco aí para te apoiar aí nos seus eventos com sua equipe aí, tá certo? Beleza. Obrigadão e uma boa noite. Obrigado, Thiago.